Olá, novamente a gente aqui compartilhando, né, de conhecimento e eu da companhia dessas mulheres maravilhosas aqui sempre do meu lado. Que bom estar com vocês novamente. Estou aqui com Jardilene Martins. Oi, Jardilene. Tudo bem? Mais um programa para trazer conhecimento para vocês. Pois é, conhecimento, palavra de Deus. E olha, fica até o final. Deise vai dar o recado para você compartilhar. Ah, Não é isso, sim, é Deise? verdade. Tudo bom? Então, você tem que nos ajudar. Você se inscreve, ativa o sininho e compartilha, tá? Para o Sábias Mulheres bombar. É isso, gente. E a gente hoje trazendo, né, como sempre, um tema que eu sei que interessa para a gente e interessa para você também. Inclusive, você deve compartilhar com aquelas pessoas que têm interesse em preservar a sua saúde, né, ter uma qualidade de vida. E a gente vai falar de um assunto que muita gente ainda tem dúvida. A gente ouviu falar mais recentemente sobre isso, mas é uma questão que ainda levanta dúvidas, que é a questão da tireoide. Afinal de contas, o que é a tireoide? Como ela afeta a nossa saúde, né? E para nos ajudar a esclarecer sobre isso, nós convidamos aí o médico da Daisy Mary Sim, Costa, sim, que é sim. doutora, que já tem uma credencial aí, Nós né? temos um vínculo, né, doutor? Com Um vínculo, certeza, já com temos um certeza. vínculo. E é um homem Paciente. de Deus, além de Sim, competente no sim. seu, na sua profissão, doutor Lúcio Nicolau, que é endocrinologista. Seja bem-vindo ao programa Eu Sabe as agra- Mulheres. Bom dia, meninas. Eu agradeço demais o convite. E estou à disposição. Vamos esclarecer as dúvidas e informar o pessoal sobre isso. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Pois é, doutor. Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu queria pedir para Jardilene fazer uma oração por nós, porque a prioridade aqui desse programa é sempre colocar Cristo no centro de tudo. Então, a Com certeza. informação é essencial, porque a gente, lógico, quer Sim, preservar a nossa saúde claro. e outros assuntos que dizem respeito à nossa vida. Mas também uma palavra de Deus que já já fica até o final para você acompanhar, que desde hoje está trazendo aí uma mensagem que vai nos edificar, tá bom? Vamos orar? Conhecimento científico, né? Nós Sim. trazemos aqui técnico e conhecimento de Deus, da palavra de Verdade. Deus. Então, vamos agradecer a Deus por mais este programa. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por ter esta oportunidade de aprender e de transmitir, Senhor, esse conhecimento para as pessoas que nos ouvem. Em nome de Jesus, ser conosco aqui. Traz todos os esclarecimentos, Senhor, que precisamos e que os ouvintes também precisam. Então, ser conosco nesta manhã. Ilumina também quem vai trazer a tua palavra, Senhor. Que nós possamos ser edificados no conhecimento, no crescimento de Cristo. Então, em nome de Jesus, é que pedimos, ó Deus, que nós adquirimos conhecimento, né, sobre a endocrinologia de uma forma geral, sobre a tireoide e também, Senhor, que nós também adquiramos conhecimento da tua palavra para vivermos melhor de conformidade com o que tu queres. É isso que te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém, Amém. 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 Pois é, deixa eu apresentar logo o doutor Lúcio Nicolau, né? Que ele. Você é paraibano? Eu nasci em Brasília. Ah, Meu pai é paraibano, mas como muitos nordestinos, né, virou um servidor federal, fui morar em Brasília uhum, e eu nasci lá. certo. Mas por volta da 11, 12 anos de idade, na adolescência, ele se aposentou e a gente voltou para cá. É. Porque eu vi aqui que você estudou no Recife, né? Na UPE, na Universidade de Pernambuco. Isso, Ah, você atuou como clínico geral, né? Atualmente trabalha como endocrinologista na CLINC, que é a Clínica Integrada de Cardiologia, no Eco Business, aqui em João Pessoa, não é isso? E em exatamente. outros locais também, Exato. né? Fala um pouquinho dessa área da endocrinologia para as pessoas até esclarecerem o que abrange a endocrinologia? Porque a gente, às vezes, não tem noção de que especialidade a gente procurar em determinadas Sim, doenças, em alguma coisa que está nos incomodando. O que é que o endocrinologista, afinal, ele trata? sim, muito bem. A endocrinologia é uma área da medicina que cuida das glândulas e dos hormônios. Então, muitas doenças hormonais devem ser gerenciadas por esse especialista. A saúde metabólica também. Então, o nome da especialidade é endocrinologia e metabologia. Então, por exemplo, insulina é um hormônio. Então, muita gente não tem esse conhecimento, acha, nossa, é um remédio para tratar diabetes. Não, é um hormônio produzido no pâncreas. Como o endocrinologista é o médico da glândula e do hormônio, o paciente que evolui com
uma diminuição na produção de insulina ou uma deficiência, qual é o especialista que cuida do diabetes? Endocrinologista. Então, existe a especialidade endocrinologia já na pediatria, que vai acompanhar o desenvolvimento e o crescimento das crianças. Aquela criança que vai ter uma dificuldade de crescimento por uma deficiência de hormônio do crescimento, por exemplo, ele vai para o endocrinologista pediatra. E transtornos da puberdade, né? Uma menina que está entrando em puberdade precoce. Então, na infância e adolescência, o endocrinologista pediatra tem um papel importante no desenvolvimento dessa criança. Na idade adulta, ele vai gerenciar todas as doenças hormonais e metabólicas. A mais comum é diabetes, mas problemas relacionados a metabolismo também. Peso, seja excesso ou aquele paciente que está emagrecendo, perdendo peso, né? Doenças hormonais em geral, problemas de várias glândulas, como hipófise, tireoide, suprarrenal, a questão dos ovários, então a mulher que entra na menopausa, ela pode ser acompanhada pelo endócrino, deficiências de testosterona no homem e etc. Então, pós-pandemia, a gente viu que as pessoas começaram a se preocupar muito mais com isso. Também a questão da informação, né, aumentou. E a endocrinologia começou a ser mais procurada. E é bom porque as pessoas têm que ter esse conhecimento e saber buscar o especialista quando precisarem, né? Uhum. É importante justamente esse conhecimento, porque às vezes você está buscando solução em outra área que, na verdade, está sendo aquele problema está sendo afetado por algo relacionado a isso, como você falou, né? Com certeza. Uma questão hormonal e tudo. Isso. Aí a gente falando especificamente da tireoide, eu queria que você explicasse um pouquinho do que se trata, qual é a função da tireoide, né? Onde é que ela está localizada, como é que a gente sabe que nossa tireoide está boa, não está boa, quais são os sinais disso? Mas como é que funciona a tireoide? Qual é a função dela? Sim, muito legal. Dentre essas várias glândulas que o endocrinologista acompanha, a tireoide ela é uma das principais, né? Ela tem um papel-chave. É comum um paciente que tem um clínico, até a criança que vai a um pediatra, esses clínicos que gerenciam a saúde do paciente, de vez em quando checarem a tireoide. Apesar deles não serem um especialista, às vezes eles pedem um exame ou outro, dada a importância da tireoide no funcionamento daquele organismo, né? Então, a tireoide é uma glândula que fica aqui na base do pescoço. Ela pesa no adulto mais ou menos 20, 25 gramas. E ela parece uma borboleta. Fica na parte anterior aqui da traqueia. E produz hormônios muito importantes para o nosso desenvolvimento. Os hormônios tireoidianos são tão importantes que quando uma criança nasce, eles são avaliados no teste do pezinho. Então, quando a criança vai lá em solo brasileiro e é obrigatório fazer o teste do pezinho, um daqueles exames é para avaliar se o bebê nasceu com a deficiência do hormônio Coisa tireoidiano. linda, né? Porque o hipotireoidismo congênito, criança que nasce com a tireoide funcionando de forma insuficiente, vai levar a um atraso muito importante do desenvolvimento da criança. Então, a tireoide é uma glândula que produz um hormônio que tem ação em praticamente todos os órgãos e tecidos. Então, por exemplo, uma mulher que está com queixa de déficit de atenção, minha memória está ruim, eu tô com sintomas depressivos, meu humor está diferente, vou no psiquiatra, por exemplo, faz parte da avaliação do psiquiatra, um bom psiquiatra vai pedir a avaliação dos hormônios tireoidianos. Desculpa se eu interromper. Dá para você puxar mais esse microfone um pouquinho mais para Sim, perto? com certeza. Pronto. Porque aí Melhorou? para o seu áudio ficar melhor. Obrigada. Então, a avaliação da tireoide vai ser checada, né? O psiquiatra não vai logo medicar um sintoma, ele vai buscar a causa. Então, geralmente os distúrbios da tireoide são mais por deficiência da produção do hormônio. Mas a gente também tem doenças que cursam com excesso. Quando a tireoide começa a produzir hormônios em excesso, também vai gerar um quadro de doença que às vezes é pior do que a sua deficiência. Que aí seria então a diferença entre hipotireoidismo e hipertireoidismo, é isso? Exatamente. No hipotireoidismo, que é essa deficiência da produção, o corpo que vai ficar sem este hormônio na quantidade adequada, ele vai ficar mais lento.
Então a mulher vai ter um metabolismo mais lento, a mulher ou o homem, e vai ter uma maior tendência, uma possibilidade maior de ganhar peso, por exemplo, que o metabolismo ficou mais lento. O cabelo também tem uma deficiência, não recebe esse hormônio e ele fica mais frágil, ele pode cair, as unhas ficam frágeis, o intestino fica mais lento e o paciente tem queixa de que, olha, meu intestino está mais lento. Mas há também repercussões em órgãos mais importantes. Então, como eu falei aqui, no cérebro, o paciente pode desenvolver sintomas de não sintomas necessariamente depressivos, mas ele tende a ficar com a labilidade emocional, o humor fica diferente, ele pode ficar mais sonolento, o coração também não vai ter a força necessária e ele pode ter até uma quedazinha de pressão. Então, é uma doença multissistêmica. Puxa, Ela verdade. afeta muita importante. coisa, né? Afeta, ela parece que ser a glândula principal, né? É uma glândula. É uma glândula e estaria entre as principais, É? uma das mais Nossa, importantes. mas ela mexe com muita Mexe com o coisa, né? físico, emocional, Exatamente. enfim, mil coisas, né? Por isso que é tão importante, então, a Muito pessoa importante. ter esse olhar e avaliar isso, o médico ter esse olhar de investigar, né? Com certeza. Por Como- diversos sintomas que as Sim. pessoas têm, que a pessoa nem pensa que é Exato. isso. Muitos desses sintomas são inespecíficos. Então, uma queixa de cansaço, fadiga. Não estou tendo a mesma disposição física que eu tinha 3, 4 meses atrás. Isso não necessariamente direciona para pensar na tireoide. Existem outras doenças que podem causar isso. Mas deve fazer parte da avaliação a tireoide. Então, ela é uma glândula que sempre pode estar implicada em alguma queixa, porque são múltiplas queixas. Então faz muito a parte do dia a dia de um bom médico, seja qual for a especialidade, solicitar geralmente a dosagem do hormônio tireoidiano. Se Isso é chegou- um exame de sangue normal É um que a exame pessoa de faz? sangue. A gente dosa no sangue o hormônio para É ver se a aquele quantidade... T1 e T... Esse não. TSH, Sim, é alguma a coisa gente T. pode dosar o T4, pode dosar o T3. Aí já e dá para ter um já dá para ter panorama. uma boa ideia. Mas tem também ultrassonografia, né? Que pedem às vezes, né? Ou não? Sim, os exames de imagem, como ultrassonografia, eles não conseguem avaliar o funcionamento. O funcionamento, a gente precisa da dosagem laboratorial do hormônio. Esse hormônio está em níveis adequados, esses hormônios estão baixos ou em excesso, é o que vai me dizer sobre o funcionamento. A ultrassonografia serve para eu ver a anatomia, o tamanho, a forma, se ela está regular, se ela está meio enrugada, irregular. E esse achado pode sugerir uma alteração na função, mas ele não determina. A gente usa muito hoje ultrassonografia porque às vezes a gente quer ver se o paciente tem um nódulo, alguma lesão na tireoide. Então o exame de imagem ele consegue detectar isso, né? Então a gente avalia. E aí o senhor falou sintomas do hipo, né? E os sintomas do hipertireoidismo? Não é tão comum como... Isso, a frequência é menor, né? Em termos de porcentagem de epidemiologia, de estatística. E o paciente que tem o hiper, às vezes eles demoram mais tempo a chegar no diagnóstico. Então, aquele paciente que começou a ter uma dificuldade para dormir, ele ficou com insônia. Ele não vai pensar logo que pode ser um distúrbio tireoidiano. Porque o excesso de hormônio vai superestimular o cérebro, então ele vai ficar com insônia. Ele também vai ficar mais ansioso, por exemplo. Ele vai começar a ter um pouco de taquicardia, o ritmo do coração vai ficar mais acelerado. Ele pode perder um pouco de peso. E aí esses sintomas às vezes vão passando despercebidos, até que passa um mês, 2 meses, a coisa começa a piorar, o paciente começa a pressão a subir, ele começa a ter um pouco de tremor em repouso, eu não sou assim, começa a ficar mais ansioso. E aí, quando ele procura um médico, e às vezes o médico solicita um TSH, um T4 livre, aí ele vê o excesso do hormônio. Aí ele direciona. Mas às vezes a gente pega pacientes que estão 1 ano com sintomas, foi no cardiologista, está tomando um remédio de pressão, foi num psiquiatra, está tomando um remédio para ansiedade e não foi avaliada a função da tireoide. E acaba perdendo tempo. E o principal, não chegou no diagnóstico, né, da causa do problema. Mas esses distúrbios, isso é gerado por algo assim, algum fator em si, ou é algo genético? O que é que desencadeia isso? Interessante.
Muitas pessoas têm essas alterações hormonais por um distúrbio autoimune. Então, algumas dessas doenças, o nosso sistema imunológico, você teve, por exemplo, uma infecção viral, uma virose mais intensa, e produziu anticorpos contra um vírus específico. Só que neste produzir anticorpos, você produziu um anticorpo que ataca ou estimula a tireoide. Então, por esse anticorpo, é possível tanto ter hipo quanto hipertireoidismo. Então, algumas das vezes o paciente chega com um quadro e a gente tem que determinar, tudo bem, estou diante de um paciente que tem hiper, mas qual a causa do hiper? Aí a gente pede alguns anticorpos, faz parte da avaliação. Em outros casos, às vezes, por exemplo, no hipertireoidismo, alguns pacientes desenvolvem um nódulo e este nódulo fica produzindo hormônio em excesso. Não é uma doença autoimune, é o nódulo. Aí o tratamento é diferente se for uma causa autoimune, né, um anticorpo, do nódulo. E também existem algumas interações com remédios. Tem pacientes que vão fazer algum tratamento para uma determinada outra doença e aquele remédio consegue atrapalhar ou influenciar o metabolismo, a produção de hormônio pela tireoide, gerando como consequência o hipo ou o hiper. Então, o paciente deve procurar um endocrinologista para investigar isso. Que doença eu estou na tireoide, se eu tiver, e qual a causa disto. Mas, assim, o que se popularizou muito, já antecedendo um pouco essa informação, é algumas mulheres têm um anticorpo que fica atacando a tireoide de forma lenta, e a gente chama isso de tireoidite de Hashimoto. Não sei se vocês já ouviram Já ouvi falar, mas falar. se Mas não sei o popularizou. que é. Eu também não sei Então, o que é. eu tenho tireoidite de Hashimoto, doutor. Então, eu estou aqui no consultório para resolver, curar, tratar. A tireoidite de Hashimoto é a presença de um anticorpo que você tem, e esse anticorpo fica atacando a sua tireoide. Porém, esse ataque ele é lento, muitas vezes. E ele pode ter um componente hereditário. Ah, minha avó tinha tireoidite de Hashimoto, minha mãe tinha tireoidite de Hashimoto e eu dosei no sangue e identifiquei o anticorpo. Eu tenho a tireoidite de Hashimoto. Mas quando a gente vai ver a tireoide, a ultrassom é normal, os hormônios são normais e a produção desse anticorpo pelo sistema imunológico a gente não consegue bloquear, a gente não consegue fazer o corpo dela parar de produzir esse anticorpo. Só se a gente desse algum remédio ou intervisse diretamente no sistema imunológico. E imagine a paciente tomar um remédio para diminuir a produção deste hormônio, com medo da tireoidite, e ficar imunossuprimida. Então, algumas doenças autoimunes mais graves que a gente conhece, lúpus. O lúpus, o anticorpo ataca vários órgãos e de forma grave. Então, às vezes faz parte do tratamento dar remédios que diminuem o sistema imunológico. Aí o paciente começa a produzir menos anticorpo. E a doença, o lúpus, diminui a intensidade ou entra em remissão. Mas aquele paciente ficou um pouco comprometido do sistema imune. Tem que ter cuidado, não pode se expor a doenças, a pessoas que estão doentes. Na tireoidite de Hashimoto, o anticorpo ataca a tireoide, mas de forma lenta. Às vezes pode demorar meses, anos, para que haja uma alteração hormonal. E não compensa, não vale a pena, não existe uma indicação científica para que a gente intervenha para bloquear a produção desse hormônio. Tá entendendo? Não precisa complicado entrar isso, Então, né? nesse caso, a gente identificou, você tem a produção hormonal deste anticorpo, e a gente vai ficar acompanhando você. A cada 6 meses, dose os hormônios da tireoide e vamos acompanhando. O que muito provavelmente vai acontecer é que esse ataque contínuo, a glândula vai fazer ela enfraquecer e começar a produzir menos hormônio. E aí você vai desenvolver um hipotireoidismo. E aí o tratamento vai ser já repor este hormônio, para lhe deixar em quantidades suficientes. Mas a gente não faz um tratamento específico. Isso é o que a ciência
tem de informação à luz de hoje. Muito na internet pessoas que vendem tratamentos para tireoidite de Hashimoto. Se você tem tireoidite de Hashimoto, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você não pode comer isso, não pode comer aquilo, tem que tomar esse remédio, tem que não sei o quê. Isso não existe. Mas você não vai conseguir bloquear totalmente a produção. Então, do ponto de vista científico, não se faz isso. Dieta para o paciente que tem Hashimoto. Não existe uma dieta específica. Mas há na internet quem divulgue isso. Mas não é científico, vamos dizer assim. Comprovado, né? Mas na internet tem tanta É, coisa eu- perigosa hoje em dia que você tem que ter muito cuidado, né? Exato. E a questão do profissional numa situação dessa é tão importante, porque eu acho que deve ser muito difícil esse tratamento, porque você tem que ter esse equilíbrio, né? Você não pode fechar uma porta e abrir, ou então abrir a porta para outras coisas que acabam trazendo outros problemas. Com certeza. Então deve ser tem que ter muito equilíbrio aí E também para a tratar. constância, né, no tratamento. A gente precisa de 6 em 6 meses ou de 3 em 3 meses tá fazendo os exames. Você já sai do consultório com os exames prescritos para daqui 3 meses. Aí você vai, faz. Eu sei porque eu já faço esse tratamento há muitos anos. E eu tenho essa consciência. Eu não deixo de tomar a medicação. Primeiro eu tive a fase da negação. Aí eu vou determinar, vou ficar curada, tá? Não tomei a medicação. E quando eu cheguei no endócrino, isso em Mato Grosso do Sul, muito bom médico, ele olhou meus exames e falou: o que que tá vendo? Aí eu, não sei. Aí eu, por quê? Ele, porque os teus exames estão me mostrando que você não está tomando a medicação. Eu ainda menti. Não, eu tô. Ah, você tá? Então tá. De 75, que era na época, eu passei para 100. Aí ele falou: vamos aumentar a dosagem, porque os seus exames aqui estão me dizendo que você não está tomando a medicação, então não está tomando corretamente. Uhum. Aí ele falou: eu vou te dar tanto tempo e volta. Ali eu tive a consciência de que realmente eu precisava me tratar. Eu tive muita fase de negação, porque eu não queria tomar medicação. Hoje eu tomo como se fosse bala de manhã, né? Mas eu sei que é para o meu bem. Sim. Não é? Para o meu bem, porque já tive bastante nódulos, acho que agora eu tenho 1 ou 2. Então a gente tem que cuidar. Né? Eu escuto pessoas falarem assim. Quando eu descobri, eu estava com bastante nódulos. Aí a médica ainda falou: você está com câncer de tireoide. Eu, nossa, está repreendido. Aí eu fui tratar, né? Eu fiz a punção, deu negativo. E eu já venho tratando há muito tempo. Então, quando eu cheguei aqui, eu fiquei sem plano. Mas o dinheirinho do endócrino eu sempre tenho, porque é consciente, você precisa tratar. É uma coisa que você não vê, mas que vai te consumindo por dentro. Com certeza. Né? Doutor Lúcio, eu tenho uma dúvida também. O que ocasiona esses nódulos? Então, uma das causas é essa que a gente falou. O paciente que tem esse anticorpo, Hashimoto, ele sofre esse ataque contínuo na tireoide, aumenta a predisposição da glândula formar algum nódulo. Mas há pacientes que não têm o anticorpo positivo, não têm a tireoidite Hashimoto e também forma nódulo. Então é uma característica da glândula. Então a glândula tireoide é uma glândula que forma nódulo com uma certa frequência. Não é tão incomum. A gente não vai dizer que é normal, não é para formar, mas se formou não é tão incomum, certo? A questão é essa que Deise falou. Se o paciente já evolui com alteração na produção de hormônio, a glândula já ficou insuficiente. Ela não vai mais voltar àquela mesma produção. Então, o tratamento é um tratamento de reposição hormonal, mas é o hormônio da tireoide. Porque quando se fala em reposição hormonal, só se pensa em a reposição hormonal da menopausa, por exemplo, né? Não, é uma reposição hormonal. O que ela toma é um hormônio. Então, ela toma algo muito sério e importante. Se ela tomar a dose correta que ela precisa, aquela dose vai ficar ali na corrente sanguínea e o corpo dela vai se comportar como se não houvesse a deficiência. Então, enquanto ela toma o remédio, é como, entre aspas, não houvesse a doença, o distúrbio. Tá entendendo? O cérebro dela vai lá captar aquele hormônio
e funcionar. Ele não sabe que ela está tomando um comprimido, porque o hormônio vem. Mas o dia que ela cansei desse remédio, é muito comum isso. Nossa, eu não vou tomar para sempre isso aqui. Quero me libertar disso, vou me curar. A ciência vem, a ciência não anda contra a fé. Ela É vem pelo verdade. contrário, né? Os médicos são instrumentos de É Deus para lhe verdade. orientar e ajudar nesse processo. Então, um paciente que tem essa consciência, ele entende. Eu brinco muito com meus pacientes que o hipotireoidismo, que precisa dessa reposição, é uma doença simples. E aí, o paciente que não quer, que está com raiva do remédio, que é aquele paciente que abandona o tratamento, a gente começa a dar parâmetros de outras doenças mais sérias. Às vezes eu falo, olha, este hormônio que você toma funciona como comprimido. Sim, daí, doutor? E daí que tem muito hormônio que sobre comprimido não funciona. Se esse não funcionasse, você ia ter que tomar uma injeção todo dia, igual uma insulina. Hormônio da tireoide, vou tomar hoje. Amanhã de novo. Então, tomar ele sobre comprimido e ele funcionar é uma bênção. Uhum. É Ah, bom. nunca pensei nisso. Ah, doutor, é mesmo, né? Exato. Ah, não vou ficar com raiva do remédio. Outra coisa, ele vai Além, melhorar a sua saúde, né? além de que eu ainda digo assim, existem várias doenças que nem remédio tinha. E quantas pessoas não queriam, né, ter um remédio para ficar bom, Exatamente. né, É. daquela deficiência e não existe. E aí tem para você, você cansa, você desiste, não tem nem. Eu perguntei Daisy falou dos nódulos, né? E eu perguntei por conta disso. Eu sempre vou ao endocrinologista. Eu acho que, assim, desde sempre. Né, um dos médicos como ginecologista, eu não ia para o cardio, assim, até os 40, eu acho. E aí foi a endocrinologista que identificou que eu tinha um problema cardiológico na época. Ele disse, ó, procura um cardio, que eu tô vendo alguma coisa assim diferente. Mas assim, eu nem me lembro desde quando eu tenho nódulo na tireoide. Mas Sim. nunca nenhum endocrinologista me disse que eu tinha a Tireoidite de de Hashimoto. Que Hashimoto, né? Então, pode ser que não não tem. seja. E assim, eu sempre acompanho esses nódulos, né? Então, às vezes eles reduzem mais, outras vezes eles se mantêm estável. Normalmente já fiz punção também, mais de uma vez, porque eu tenho Uhum. uns que é significativo. Mas e também nenhum endocrinologista não me passou medicação Sim. para diminuir, nem para aumentar, nem nada. Mas eu tô sempre lá, nem que seja uma vez por ano, eu tô no endocrinologista para ver como tá, fazer ultrassom, saber se aumentou, se diminuiu e Entendi. tal. Direitinho. Aí eu tive curiosidade, isso. E o que faz, né, Isso. aparecer o nódulo? Que bom. Eu vou aproveitar a oportunidade e vou lhe dar uma informação que vai, acho que ajudar muita gente. A gente brinca entre médicos. Brincadeira de médico. Se for para ter um câncer, eu quero ter de tireoide. Isso é uma brincadeira entre os médicos. Por quê? O câncer de tireoide, na maioria absurda das vezes, ele é curável. O pessoal tem medo. Falou sem nódulo, se associa logo a câncer, né? É. Então, o paciente que chega com nódulo no consultório, com muito medo, a primeira coisa é trazer ele para junto, né? Mostrar que o médico tem segurança, eu vou lhe acompanhar, tenha calma. A gente vai ver seu nódulo. Primeiro a gente vai dosar o hormônio. Não tem alteração no hormônio, a maioria é assim. Vamos ver se esse nódulo tem alguma suspeita, né? A gente olha lá a ultrassom. Um nódulo ou outro que tem alguma característica de maior suspeição de que pode ser maligno, aí a gente pede uma punção, como alguns pacientes fazem, que é uma biópsia. Porém, na imensa maioria das vezes, o nódulo vai ser benigno. E aqueles que são malignos, ao serem retirados, estão curados. Então, a neoplasia de tireoide é algo lento, que não avança assim de forma tão intensa, que dá pouca metástase, certo? Existe exceções, mas isso não é a regra. Uhum. Ah, mas eu tive uma pessoa na minha família que ficou uma laranja aqui. Às vezes o tumor foi um tumor de pescoço que nem da tireoide era, entende? Então o pessoal tem um pouco de medo disso, receio. Apareceu um nódulo, a primeira coisa é ficar calmo, que a probabilidade de ser algo mais sério é pequena.
E Mas a identificação do nódulo se dá pela própria pessoa ou realmente são esses sintomas que a pessoa sente que vão mostrar que tem alguma disfunção? na maioria das vezes o nódulo não dá sintomas, o paciente não sente nada, e foi um exame de rotina que algum profissional pediu. Você já fez uma ultrassom da tireoide? E pede. Hum. Hoje existe até uma discussão em termos de política de saúde pública. Uma coisa é você chegar para mim e falar, doutor Lúcio, eu quero fazer uma ultrassom de tireoide. Faça. Outra coisa é eu instituir uma ultrassom de tireoide como política de saúde pública. Todas as pessoas, a partir de 30 anos, devem fazer uma ultrassom de tireoide. Qual é o impacto disso na saúde geral? Qual é o custo que vai dar? Então, pessoal que estuda saúde pública e política e dinheiro fala contra se sair fazendo ultrassom de tireoide, porque a imensa maioria das pessoas vai ter nódulo benigno, quem tiver, e vai gerar mais ansiedade e custos sem necessariamente gerar problemas. Quando o paciente poderia só dosar o hormônio no sangue, um exame barato. Seu TSH, seu T4 livre, seu T3 é normal, você não tem alteração hormonal, você não tem sintomas, então tranquilo, nem precisa fazer a ultrassom. Então, isso é para você ver que a maioria dos nódulos hoje aparece porque algum médico pediu uma ultrassom que você nem talvez não precisasse e apareceu. Aquilo acabou gerando uma ansiedade. Mas não tem como um paciente que chega, né, e diz assim, olha, minha irmã teve um nódulo, pessoas que têm nódulo na minha família, eu gostaria de ver, e a gente acaba solicitando, sim. Mas na imensa maioria das vezes não dá o sintoma, porque o que dá o sintoma é a alteração hormonal. É a variação de hormônio no sangue que a maioria das pessoas que tem nódulo não tem essa variação. Agora, se identificar que tem, embora que os casos são poucos, mas se identificar, vai retirar a tireoide, como é que é esse caso e como é que fica depois, né, o organismo a partir disso? Muito bem. Se a gente identifica o paciente com um nódulo, fez uma punção e veio lá, olha, você está com câncer de tireoide. Inicial, pequeno. O tratamento é cirúrgico. A gente vai tirar a tireoide. Pode-se tirar só uma parte dela. Então a tireoide ela tem dois lobos, o lobo direito e o lobo esquerdo, uma região no meio que chama istmo. E vamos supor que você tem só um nódulo do lobo direito, fez uma punção e viu maligno. É possível a gente discutir a retirada só desse lobo direito. E aí a gente vai ter que avaliar depois se o remanescente que ficou é suficiente na sua produção de hormônio. Muitas vezes é. O paciente tira o lobo direito, curou-se do câncer, e o que ficou da tireoide produz hormônio e ele não vai precisar repor, por exemplo. Vai ficar bem. Mas o que é comum é o paciente, doutor, e se aparecer outro nódulo do outro lado? Eu vou ter que ser submetido a outra cirurgia. Então tem muito cirurgião, que a cirurgia é feita por uma especialidade chamada cirurgião de cabeça e pescoço. O endocrinologista ele não opera a tireoide. Tem muito cirurgião que já dá fala isso para o paciente, e se aparecer um nódulo do outro lado, aí tira logo tudo. Uhum. Retirando toda a glândula, o paciente ficou em hipotireoidismo definitivo. Ele não produz nada do hormônio. E Aí tem que repor. aí ele vai começar a suplementação do hormônio. Mas normalmente é uma coisa que não traz consequências, não traz dano, se ele fizer essa reposição. Repondo é aquilo que a gente explicou sobre Daisy. Toma o hormônio na dose adequada. A gente vai vendo no sangue quanto está este hormônio. Aí o paciente praticamente é como se a doença não existisse, entre aspas, porque ele está repondo aquele hormônio. Uhum. O organismo entende que o hormônio... Mas aí ele vai ter que tomar para o resto da vida. E ele deve pensar nesta reposição como algo benéfico, bom. Não ter raiva do tratamento, né? Ah, eu não aguento mais tomar esse remédio. Não, eu vou tomar e vou repor e vai dar certo e vou ficar bem. É isso. E sempre que o paciente tem uma doença na tireoide, qualquer que for, como a gente falou aqui dos múltiplos sintomas, qualquer sintoma, o pessoal diz, é sua tireoide. Volte para o seu endocrinologista.
E muitas vezes não é, né? O paciente que tem um acompanhamento, ele sabe, não, eu fiz meus exames 2 meses atrás, eu vi que estava bem. Eu tô tomando certo. Esse incômodo que eu tô sentindo, essa taquicardia, pode não ser da tireoide, não. Acho que eu vou num cardiologista. Então, é importante essa manutenção do tratamento, até para o paciente saber que se ele desenvolver algum outro sintoma, pode não ser da tireoide, né? E não ficar só culpando ela. Sim, coitado, né? Verdade. Linfoma não Hodgkin, é isso o nome? É relacionado com a tireoide também, né? Ou não? Não, os linfomas, eles são cânceres dos linfonodos. E a gente tem muito linfonodo no pescoço. Os linfonodos são o que o pessoal aqui no Nordeste chama de íngua. Sim, já ouvi falar isso. Então, os linfonodos são estruturas de defesa e a gente tem muitas no pescoço, nas axilas, na virilha, e eles servem como uma estrutura de defesa. Então, quando os linfócitos, que são células de defesa, entram no processo de multiplicação maligna, neoplásica, eles ficam dentro dos linfonodos. Aí a gente chama de linfoma. Aí existe o linfoma Hodgkin, não Hodgkin, e são muito comuns de aparecerem na região do pescoço. Então se confunde. É um diagnóstico diferencial. Tireoide ou pode ser um linfoma. Mas é o endocrinologista que identifica isso, que trata? Se o Também? paciente vier para mim com uma lesão na tireoide ou no pescoço, eu vou apalpar e eu vou saber, muitas vezes eu vou dizer, isso não é da tireoide, isso é um linfonodo, e eu já posso desconfiar que é um linfoma. Mas o especialista que trata linfoma é o hematologista. É o hematologista. Entendi. E os linfomas têm muitos subtipos, inúmeros. É muito, vamos dizer assim, é pior um linfoma do que um câncer de tireoide, por exemplo. Uhum. Câncer de tireoide é algo geralmente mais simples. Certo. A gente está falando, você falou inclusive de sintomas que são sinais, né? No caso, é mais ou menos parecido para homens e mulheres, ou os homens têm alguma característica assim, se tem algum tipo de irregularidade em relação à tireoide? Muito bem. Geralmente são semelhantes. As doenças hormonais da tireoide acontecem mais em mulheres. Por que Homens, nós, hein? Que coisa, né? Tudo é culpa de Eva. Deve ser. as mulheres são mais acometidas, Meu Deus. mas os sintomas são parecidos. Então, aquele homem que está sonolento, mais cansado, fadigado, ganhou peso. Um exemplo clássico: Ronaldinho, fenômeno, Sim. engordou, né? Ele jogava ainda, ganhou muito peso, ficou lento. Hipotireoidismo. Olha, Ele, e a ele pessoa foi achando que era. diagnosticado. Pensei que era Cara. cachaça. É Bom verdade. saber. Mas os sintomas são semelhantes. Certo. E aí as pessoas, além, né, dessa questão sim, a questão da idade também, como você falou, as pessoas normalmente quando procuram, você tem um número maior de pessoas já nessa idade mais avançada, isso é normal, porque você falou que crianças também têm Sim. esses problemas já aparecem, né? Mas as pessoas mais idosas, às vezes são mais resistentes a um tipo E- de investigação nesses casos, isso é E mais se comum? é hereditário? Sim. Tem a Muito ver bem. a genética? Pode acometer qualquer faixa etária. A gente tem alguns picos de incidência que a gente chama. Então, comete mais mulher do que homem. Mulheres, às vezes, por volta da terceira, quarta década de vida, tem mais distúrbios, às vezes a gente identifica mais. Idosos também, muitas vezes tem algumas variações hormonais da tireoide. Mas no idoso, às vezes, a abordagem e o diagnóstico é um pouco diferenciado. Por isso, é muito importante, realmente, se houver alguma alteração hormonal, que muita gente olha, né, o resultado do exame, vê aquele valorzinho de referência. Não, vá Estou no com endócrino, problema, porque estou às com vezes pela problema. faixa etária, essa variação pequena, a gente nem considera muito importante. E é importante frisar, aproveitando a oportunidade, que mulheres que querem ter filhos têm que ter uma atenção especial a avaliar a tireoide. Ah, é? Por quê? Porque naquela mulher que está tentando gestar, se ela tiver um TSH, que é o principal hormônio, um pouco acima do normal,
ou perto do limite superior. Às vezes, a gente trata essas mulheres que querem gestar, mesmo sem elas terem distúrbios, a gente complementa um pouco o hormônio, por uma questão de fertilidade e tal. Então, é importante. Em relação à questão hereditária, genética, tem um peso, sim. Então, aquelas pessoas que têm histórico familiar, né? Muita gente na minha família tem distúrbio da tireoide ou até mesmo câncer de tireoide. Ela tem, sim, uma maior chance, uma maior probabilidade, mas não é obrigatório que ela vai desenvolver. Então, ela leva esse histórico. Um médico na consulta inicial, na anamnese, vai perguntar histórico familiar e tal, e vai ser importante. Certo. Então vamos lá. A gente está falando, lógico, de pessoas que vão investigar, tem um sintoma, alguma coisa, mas às vezes a gente sabe que isso é mais para quem tem acesso ao serviço médico da rede privada. Sim. Serviço público hoje em dia é acessível a um endocrinologista? Inclusive, você já teve atuação também em locais públicos, eu imagino, né? Na área de saúde pública. Queria saber se é possível isso, porque às vezes a particular é muito fácil, né? Você, eu tenho um sintoma, vou lá e tenho um plano de saúde. E as pessoas que dependem do serviço público, como é que fica? É verdade, é verdade. Dependendo do local, até pode ter acesso. Então, por exemplo, o indivíduo utiliza o SUS e mora numa capital, João Pessoa, numa região metropolitana, ele vai conseguir num PSF, o médico lá da unidade de saúde vai referenciar para o endocrinologista do SUS e ele vai conseguir um atendimento. Mas, quando a gente começa a interiorizar um pouco, é muito precário. As pessoas têm muito pouco acesso, pouquíssimo acesso infelizmente, né? à especialidade, não só da endocrinologia, né? E os tratamentos também. Então, quando é uma deficiência hormonal que é passível de tratar apenas com um remédio, ok. Mas muitos outros distúrbios, e às vezes precisa de uma investigação, de um exame mais sofisticado, os pacientes demoram muito tempo para chegar pelo SUS nessa cadeia, e isso tem repercussões importantes. Então, por exemplo, no hipertireoidismo, tem muitas pessoas que já diagnosticam porque desenvolveram uma arritmia, um excesso de hormônio estimulou tanto o coração, fez uma arritmia, chegou lá no interior, passando mal, fez um eletro, arritmia, pediram uns exames, aí viram, eita, tireoide. Então, quando é encaminhado, quando a gente vai conversar, já estava com sintomas há meses. Então, realmente, tem essa precariedade. Sim. E quando um paciente tem arritmia, coisas assim causadas, quando ele vai para o tratamento, ele melhora? Melhora bastante. Coisa boa, muitas né? vezes Tipo, tem uma regressão. tem uma regressão e resolve. Coisa boa, viu? Identificou a causa, né? É isso que a gente tem que fazer sempre. Qual é a causa desse meu problema? Porque se eu tratar a causa, o problema vai sumir. E muitas vezes as pessoas ficam tratando o problema. Como eu falei aqui, saúde mental. Sempre avalie a tireoide. Sempre que o paciente tiver alguma alteração mental, de humor, vale a pena avaliar a tireoide. Porque às vezes está tomando um remédio. Estou tomando antidepressivo, estou tomando remédio para ansiedade, remédio para dormir, nunca checou. E às vezes é o distúrbio da tireoide. E quando ele trata a tireoide, acabaram todos os sintomas, ele não vai precisar de nenhum desses remédios. Coisa boa, viu? Deise, vamos para... Vamos. Como a gente falou de saúde física, né? Vamos falar de da saúde espiritual. Né? Vamos dar a pausa aí para ouvir Deise trazer uma reflexão da palavra de Deus. Espero que você continue ligadinho aí até o final, ouvindo. Vai fazer muito bem para você e para todos nós. Então, depois de uma aula sobre a tireoide, né, vamos ouvir assim o que Deus também tem a falar aos nossos corações. Filipenses 4:13 diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. E muitos usam nessa passagem até como um jargão. Eu vejo em carros, às vezes nas casas, né, tem aqueles quadros. Eu mesmo, né, antes de conhecer a verdade da palavra de Deus, eu tudo posso naquele que me fortalece. Como se fosse assim um talismã, uma coisa assim que você... Como o Salmo 91 aberto em várias casas, que supostamente, né,
ele defendia do mal. Você já ouviu isso? Às vezes a pessoa não lê Bíblia, não tem entendimento nenhum, mas a Bíblia está aberta lá no Salmo 91, era o caso da minha casa. Muito interessante isso. Então, isso é um ditado, né, que as pessoas usam até como uma autoajuda. Tudo posso naquele que me fortalece. E é muito forte. Se você analisar, assim, pensar, nossa, tudo posso naquele que me fortalece. Né? E aí a gente vai, quando a gente olha à luz da palavra de Deus, a gente volta um versículo atrás e diz assim, aliás, dois. Dito isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. E o mais interessante é que o apóstolo, quando o apóstolo Paulo escreve isso, ele está preso. Com certeza sofrendo, né, os martírios da prisão. Ele está ali preso e ele manda essa carta ali na Macedônia ali para os filipenses, agradecendo até a ajuda que eles estavam dando a ele. Mas o mais interessante, amados, é entender que quando Paulo fala isso preso ali, cativo, sofrendo, ele passa uma mensagem de esperança. Ele passa uma mensagem de esperança e ele vai aproveitar cada minuto daquele tempinho ali para ajudar e fortalecer a fé de outras pessoas. Em 2 Timóteo 1,7 diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Esse Deus maravilhoso é o Deus que o apóstolo Paulo conhecia, é o Deus que nós conhecemos, é o Senhor da Bíblia, é o Senhor dos senhores. E tudo nós podemos naquele que nos fortalece diante do entendimento do que Cristo fez por nós naquela cruz. Ele se deu ali por nós. Ele pagou a nossa dívida. A cédula que tinha contra nós foi rasgada. Ele nos resgatou ao Pai. E isso é um amor tão maravilhoso. E por isso, hoje, nós podemos dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Mas um detalhe: tudo posso naquele que me fortalece não é um ditado qualquer. Mas o apóstolo já vem falando aqui, ele passou fome, ele foi humilhado, ele foi espancado, ele sofreu, ele foi perseguido, mas ele tinha a esperança, a doce esperança de um dia estar diante do Deus Todo-Poderoso. Coisa maravilhosa. Então, isso também nos ensina que nós podemos estar em qualquer circunstância, doença, passando por um divórcio, os filhos nas drogas, um marido que largou a família, uma mulher que está desesperada. Creiam que Deus ele é todo poderoso para colocar fim em qualquer situação de desespero. Se o teu coração está em Cristo, você tem a paz suficiente, você tem o equilíbrio suficiente, você não tem um espírito de covardia. Você pode enfrentar tudo naquele que te fortalece. Quando nós passamos por situações, às vezes as pessoas falam, é muito fácil você estar falando aí. Todos nós aqui já tivemos uns momentos difíceis, uns momentos assim de desespero, mas nesses momentos, a melhor coisa é parar, respirar, meditar na palavra e receber dele, que te fortalece. Então, amados ouvintes, não use mais esse versículo como um jargão ou como uma palavra de autoajuda. Leia antes. Procure ver o que o apóstolo Paulo falou antes. Procure ver o que ele sofreu, para que você possa entender como Cristo ele envia o auxílio certo, na hora certa. E que Deus te abençoe. Amém, amém, verdade. As pessoas às vezes usam frases soltas assim, como se fosse para dar sorte, para trazer, enfim, alguma coisa assim, É né? verdade.
Tem que refletir, realmente. Obrigada por essa lição para a gente hoje, né? Doutor Lúcio, eu queria que você falasse um pouco de como as pessoas podem lhe encontrar, qual é a dica que você dá para que as pessoas procurem o serviço, qual o profissional. A gente já sabe que o endocrinologista, mas como você falou também, a rede pública nem sempre tem acesso a isso, ou nos dá acesso a isso. Então, qual a orientação principal? É um clínico geral para quem quer descobrir se tem algum tipo de distúrbio, pedir exames, né? Que às vezes é um direito que a gente tem, a gente nem sabe, mas é bom saber esclarecer isso, dizer, olha, eu queria que o senhor fizesse, me recomendasse o exame e tal, assim, tá? Então, a gente tem que ter um cuidado preventivo, né? Então, bons hábitos de vida, dieta, uma atividade física, sono, cuidar do peso, gerenciar um pouco o estresse. É isso que vai garantir saúde. Mas fazer exames são importantes porque eles podem apontar para alterações que já devem ser corrigidas. É bom, eu gosto de chamar a atenção para os meus pacientes disso. Fazer o exame não lhe garante saúde, no sentido de fiz o exame, estou bem de saúde. Um paciente que continua cheio de transgressões na dieta, mas o exame ainda não alterou. Como meu exame não alterou, eu vou continuar do jeito que eu tô. Não. Ele tem que cuidar dos hábitos. Mas os exames são super importantes. Então, graças a Deus, as pessoas estão tendo essa consciência de que devem ir ao médico pelo menos uma vez ao ano. Aqueles que têm acesso a cada 6 meses. Antes disso, se o médico determinar, olha, sua condição exige que a gente veja com 3 meses, 4 meses. Mas eu acho que pelo menos uma vez ao ano. Os que podem ser semestralmente, e fazer exames laboratoriais básicos, como um hemograma, uma glicemia, colesterol, e dentro desses básicos, sempre vai existir a avaliação de um hormônio da tireoide, por exemplo. Ele faz parte desse básico. Então, aquela pessoa que não tem acesso a um especialista, mas uma mulher que vai no ginecologista, ele pode, né, ficar vigiando isso. Você pode dizer, doutor, peça os exames aí para ver de uma forma global como eu estou, minha saúde, né? Quem vai num cardiologista, né? Ou um paciente que vai num geriatra, um idoso, ele pode gerenciar isso. Diante de sintomas, tô com dúvida se esse meu sintoma pode ser uma variação hormonal, aí vale a pena marcar consulta com um especialista para avaliar. Então, aquele que não tem nenhum sintoma, tô bem, gerencie seus hábitos, tenha bons hábitos que você está plantando para colher saúde. Verdade. E vá a um médico que você tem confiança, que acompanha, que tem o seu histórico. Se não for um endocrinologista, mas seja alguém que lhe conhece. É muito importante você ter um médico que conhece seu histórico. Então, eu tenho pacientes que eu acompanho há 5 anos, eu já conheço aquele paciente. Ele vem, isso aqui tá diferente para você, não era assim. É uma alteração pequena, mas não é esse seu padrão, ele conhece, então é muito importante. E quem não tem acesso a um endócrino pode ter isso num clínico, num ginecologista, num cardiologista, num geriatra. Mas diante de sintomas, tô cansado, tô fadigado, não tô me reconhecendo, tô diferente, ganhei peso, perdi peso, cabelo, a menstruação alterou. Você pode já ir buscar uma consulta com um especialista, né? E Hoje, para quem mora na Paraíba, João Pessoa, sim, doutor Lúcio Nicolau é uma boa alternativa, né? excelente. É comum, Eu tento. é comum, Zé. Exato. O que eu posso garantir aos meus pacientes é que eu vou olhar eles de uma forma global. Então, é um corpo, é uma pessoa que está ali, né? A gente tem que ver o indivíduo de uma forma geral, global e individualizar o caso para cada um. Então, eu atendo hoje ali no Ecobusiness, é um prédio conhecido aqui na cidade, numa clínica de cardiologia, clínica integrada de cardiologia, no 14º andar. E ofereço os meus serviços lá como endocrinologista. E é muito legal, eu já tenho uma porção de pacientes que eu já acompanho há um certo tempo e é muito gratificante ver que muitos desses pacientes entenderam isso. Você não deve buscar um endócrino, como hoje alguns buscam, me passe uma pílula mágica que cure isso. E as pessoas estão muito buscando isso. É.
Então, o indivíduo é sedentário, dorme muito mal, vive estressado, né? Não cuida da própria saúde, da alimentação, e vai lá e me dê um remédio. Então, medicalizar a vida não é o caminho. Um remédio para dormir e outro para acordar. Uma vitamina para substituir as verduras que você não come, né? Vou tomar um hormônio para ganhar músculos, mas eu não faço exercício. Então, não é esse o caminho. Então, você precisa de um profissional que gerencie sua saúde, corrija as deficiências, mas lhe orientando quanto a bons hábitos de vida, porque é isso que você está plantando para colher no futuro. Eu vi que no seu Instagram tem dicas bem legais, diversos assuntos, né, relacionados à sua área. Sim. Então as pessoas te encontram na Dr. Lúcio Nicolau. É parece. @Dr. Lúcio Nicolau. Pronto, vai lá, vale a pena dar uma olhadinha. Eu vi que tem Com muita certeza. informação, muito legal, muito bom. Então, Eu já super coloco, né? indico. Sou paciente. É suspeita. Doutor, muito obrigada, viu, pelas informações, esclareceu muita coisa para a gente. Tenho certeza que você também, que está assistindo, foi bem orientado aí em relação a isso, Muito né? esclarecedor. Muito bom, obrigada. Eu vejo agradeço assim, né, também. que quando tem algum médico que fala assim, de coisas importantes, né, que a saúde não é só a medicamentosa quando você está doente, mas é cuidar de um contexto geral, né, alimentação, sono, atividade física, um equilíbrio emocional, né, o gerenciamento do estresse. O senhor falou aqui, isso realmente é importante. E as pessoas ficam querendo essa pílulazinha mágica que não vão encontrar. Não existe essa pílula mágica, né? A vida é um conjunto e você realmente tem que trabalhar todas essas fases, todas essas etapas para você ter uma qualidade de vida melhor. Aí eu gosto de dizer uma coisa também, que é sobre a saúde, que é o seguinte, sobre a questão de dizer, às vezes as pessoas dizem, né? Eu vou morrer, então eu faço isso, eu faço aquilo. Todo mundo já tem o seu dia de morrer. E eu digo que é bíblico até, né? A Bíblia diz que todos os nossos dias foram escritos. Sim. Então, cada um vai ter o seu dia de partir para outra vida. Mas como a gente chega no dia da nossa Nesse partida, dia, né? faz toda a diferença se você se cuida, se você cuida da alimentação, se você cuida da atividade física, se você administra Verdade. bem o estresse. Então, eu acho que isso vale a pena É, ser. muito bom. Nós moramos no nosso corpo, né? Então, se seu corpo adoecer, ou se seu corpo morrer, com ele você irá. Verdade. Então, é muito importante entender que você tem que cuidar do seu corpo, você deve. Pelo menos penso que Deus espera isso de você. Que você O templo cuide, do Espírito Templo que do Santo. você Espírito não Santo, né? chute o balde dessa forma, Com né? certeza. E o outro extremo também. Então, vivemos hoje tempos de culto aos corpos, com práticas muito discutíveis. Então, esse equilíbrio é importante ser avaliado e gerenciado por alguém que possa lhe ajudar. Então, vale a pena buscar uma ajuda. Tá bom. Obrigada, viu, doutor? Mais uma agradeço. vez. Obrigada a você também que acompanhou a gente até agora. Beijo e até o próximo episódio, se Deus E permitir. não esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilha. Beijo. Tchau. Pronto. Doutor, obrigada.